E o que a gente vê? Problemas gigantes, não é? Desigualdade, conflitos, uma confusão para administrar. E aí surge aquela ideia, quase uma tentação. E se a solução fosse simplesmente dividir tudo? Vamos pensar um pouco sobre isso? Então, a pergunta está lançada. Com problemas tão complexos, a vontade de achar uma solução radical, uma resposta simples, é grande. Mas a questão é, simplificar a geografia resolve o problema de verdade? E vamos ser honestos, a ideia é atraente. Tem uma lógica que faz sentido à primeira vista. É quase intuitivo, né? Pensa bem, uma coisa menor parece mais fácil de gerir, de controlar. Ok, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Por que é que essa ideia de que menor é melhor, porque ela nos convence com tanta facilidade? A teoria por trás é bem direta. A administração se torna mais ágil, certo? O governo, teoricamente, fica mais perto da população. E com uma cultura mais homogénea, talvez, só talvez, a gente veja menos conflitos internos. E claro, logo vêm os exemplos de sucesso à cabeça. Qual é o primeiro? Suíça, claro. Um país pequeno, mas que funciona como um relógio. Organizado, estável. Ou então olhamos para Singapura. É quase um pontinho no mapa, mas virou um colosso económico. Esses casos parecem gritar para a gente. Viram? Menor? Realmente é melhor. Só que a história nunca é tão simples. É aqui que o enredo começa a ficar mais complexo. Porque, ao que tudo indica, o tamanho não é a única peça nesse quebra-cabeça. Porque do outro lado, nós temos os gigantes. Pense nos Estados Unidos, na China. Com toda a sua complexidade, eles ditam as regras do jogo global. O que isso nos diz? Que ser grande, definitivamente, não significa ser um fracasso. Certo, agora vamos virar o disco e olhar pelo outro lado. O que acontece na vida real quando alguém decide, vamos dividir? Pois é, às vezes o remédio acaba sendo pior que a própria doença. Olha, o processo em si já é um campo minado. Primeiro, tem que desenhar novas fronteiras, e isso quase sempre gera briga. Depois, como é que se dividem os recursos naturais? O petróleo? A água? E a instabilidade política que vem depois? Isso pode durar gerações. E não vamos esquecer da economia. Um país grande tem vantagens óbvias. Um mercado interno enorme, mais recursos para explorar, mais peso na hora de negociar lá fora. Dividir é perder tudo isso. É perder escala, perder poder. E é importante entender, isso não é só uma questão técnica de desenhar uma linha no mapa. Uma separação raramente é pacífica. Ela pode criar novas tensões, novas crises sobre quem somos nós. São feridas que muitas vezes levam décadas para cicatrizar. Tudo isso nos leva a uma pergunta. Talvez a pergunta central. Será que o problema é mesmo o tamanho? Ou será que a gente está mirando no alvo errado o tempo todo? E se a chave da questão for outra? E se o tamanho for só uma cortina de fumaça para esconder o problema real, que é a qualidade da governança? Pensa comigo. Dividir um país não acaba com a corrupção, não cria instituições fortes do nada. Na verdade, o que pode acontecer é a gente passar a ter 2, 3 ou mais lugares todos com os mesmos problemas de antes. O problema não foi resolvido, ele foi multiplicado. No fundo, o que a gente vê aqui é que não existe uma resposta mágica, uma solução perfeita. É sempre uma troca. Um país grande tem mais poder, mais recursos, mas também muito mais complexidade. Um país pequeno é mais fácil de controlar, mas tem menos escala. Não tem almoço grátis, a escolha nunca é simples. Então, a gente volta por ponto de partida. A ideia de fatiar um país para resolver os problemas, ela é sem dúvida muito tentadora. Parece tão simples, não é? Mas a grande pergunta que fica no ar é: será que essa simplicidade não é só uma ilusão? Será que, ao tentar fugir de um conjunto de problemas, a gente não acaba criando outros tão ou até mais difíceis de resolver? No fim das contas, talvez essa discussão toda sobre o tamanho seja secundária. Talvez o problema de verdade nunca tenha sido só o tamanho do mapa, mas sim o que se faz com esse mapa. Como ele é governado? Qual é o projeto? Quais são as instituições que o sustentam? Essa sim, essa parece ser a verdadeira questão.